Boa noite, irmãos. Convidamos a igreja a que abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 14 a 16. Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra, irmãos. Vamos orar ainda mais uma vez? Nosso Deus e Pai, tua igreja está reunida, Senhor, e aqui veio para te adorar, para te prestar um culto, para celebrar o teu nome, porque nós devemos a ti toda honra, toda glória, toda adoração, Senhor. Ó Deus bendito, já temos feito isso em cada parte deste culto a Deus e agora, quando temos lido a Tua palavra para nela meditarmos, suplicamos do Senhor assistência do Teu Santo Espírito aos nossos corações, ó Deus, a nossa mente, para que, ó Pai, estejamos prontos, estejamos abertos, dispostos a receber do Senhor a Tua palavra, a instrução, a repreensão, o consolo, o conforto, a animação, aquilo que o Teu Santo Espírito desejar aplicar da Tua palavra à nossa vida neste instante, Senhor. Ó Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos nesta hora, apesar de não merecermos nada da Tua parte, mas dá-nos agora da Tua atenção, ó Pai, em falar ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. É uma alegria sempre, irmãos, poder compartilhar, repartir a palavra de Deus com a igreja. E agradecemos ao Senhor, ao pastor Alex e aos irmãos a esta oportunidade tão maravilhosa. Irmãos, se você puder, mantenha aberta a sua Bíblia neste texto de Hebreus 4, de 14 a 16, para estar acompanhando a nossa meditação aqui nesta palavra. Eu diria, irmãos, que existem muitos aspectos que poderiam chamar a nossa atenção neste texto maravilhoso desta noite. Por exemplo, aí começa falando a respeito de Jesus como o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. Só isto aqui, irmãos, já seria suficiente para meditarmos bastante. A grande diferença que existe entre Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, e todos os demais sumos sacerdotes que existiram, não é? Que operaram, que tiveram o seu ministério entre o povo de Deus, o que realizaram e o que o Senhor Jesus Cristo fez e ainda faz. Há uma diferença enorme nisto aqui. Mas, indo além, nós veríamos aí o fato de que Jesus, como sacerdote, não penetrou além do véu, como faziam os outros sumos sacerdotes,
uma vez por ano, né? Penetravam além daquele véu pesado que separava o lugar santo dos santos dos santos, do santo dos santos. Uma vez por ano só ele tinha que entrar ali com o sangue de um animal, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo também. E ninguém podia entrar mais ali, então ele tinha que ir com uma corda amarrado em uma das pernas. Porque se ele passasse mal e caísse lá dentro, precisavam puxá-lo de volta, não poderiam entrar para socorrê-lo ou para buscar o seu corpo que fosse. Mas diz aqui a palavra que Jesus Cristo não penetrou além do véu, ele penetrou os céus. Os céus. E aí sim, há também estabelecida uma enorme diferença entre Jesus e estes outros sumos sacerdotes. Mas nós vemos aqui ainda a exortação do Senhor no sentido de nós não desistirmos jamais da nossa fé, né? Mas conservarmos firmes a nossa confissão, a fé que nós confessamos, que nós professamos, ou seja, que a gente mantenha constantemente a nossa comunhão com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, vivendo a fé que temos nele e anunciando esta fé àqueles que ainda não o conhecem. Vocês precisam manter firmes, diz aqui o autor, esta confissão, né? Confissão de fé que nós fazemos aqui. Tudo isso aqui está no versículo 14, irmãos. Contudo, eu gostaria de ir com os irmãos para o final do versículo 26 ou 16, onde o autor nos convida a focar a nossa atenção na graça de Deus para socorro em ocasião oportuna. Eu vim hoje para a escola dominical com uma expectativa muito grande, porque a nossa lição, a lição da classe dos adultos aqui, era sola gratia, né? E eu ia falar hoje sobre a graça de Deus, como vou falar realmente. E esta graça é algo incomparável de fato, e é somente a graça mesmo. E foi muito bom, muito maravilhoso ver o pastor Edson Benevides falando aqui e ressaltando a verdade de que nós precisamos nos lembrar sempre de que a graça de Deus vai muito além da nossa salvação. A nossa salvação é só o começo daquilo que esta graça bendita do Senhor opera nas nossas vidas. Mas daí para frente, depois da nossa salvação, tudo na nossa vida é pela graça. Tudo na nossa vida precisa ser pela graça bendita do nosso Deus. Então, é interessante como esse assunto veio e realmente ao nosso coração, e hoje a lição fosse a respeito de só a graça de Deus. Na verdade, irmãos, o autor está aqui nos dizendo que nós precisamos nos achegar, nos aproximar com muita confiança junto ao trono da graça, ou seja, ao lugar onde Jesus está sentado ao lado de Deus Pai, já que ele penetrou os céus, né? E isto para recebermos, para acharmos, para encontrarmos não só misericórdia, mas também graça para socorro em ocasião oportuna. Graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui nós precisamos nos perguntar, irmãos, que ocasião oportuna é esta, a respeito da qual o autor da carta aos Hebreus está falando? Qual seria esta ocasião oportuna para recebermos em forma de socorro a graça de Deus para a nossa vida? Eu fico pensando que se essa graça nos vem em forma de socorro, então nós precisamos concluir de fato que ela é mesmo muito oportuna, né? A ocasião em que ela vem para a nossa vida precisa ser de fato muito oportuna, né? Mas que ocasião ou que ocasiões são estas, meus irmãos, tão oportunas para recebermos esta graça de Deus? Então aqui nós temos o nosso tema de hoje, ocasiões oportunas para a graça de Deus na nossa vida.
ocasiões oportunas para a graça de Deus na nossa vida. Sabe quando você recebe assim um dinheiro extra que você não estava esperando receber? Sabe? E de repente aquele dinheiro chega assim numa hora em que você estava muito necessitado de dinheiro, né? Então a gente diz assim, olha, chegou em boa hora. Não é verdade? De vez em quando a gente tem essa experiência, né? De receber assim aquele dinheiro, seja de onde ele vier, e que nos faça muito bem, porque estávamos mesmo necessitando dele. Então chegou em boa hora, uma ocasião extremamente oportuna. É mais ou menos isso aqui, em relação à graça de Deus que estamos vendo nesta noite, irmãos. O texto nos fala de duas ocasiões em que a graça do Senhor nos é muito necessária e, portanto, ela vem muito oportunamente. A primeira é quando nós precisamos nos recuperar depois de pecar. Veja, a oportuna graça de Deus chegando à nossa vida, quando nós precisamos nos recuperar depois de pecar. Note aí o versículo 15, onde nós lemos, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, É justamente, irmãos, pelas nossas fraquezas que nós cometemos os nossos pecados, os nossos erros, que nós falhamos diante do nosso Deus, falhamos com aquele que deu a vida por nós. Acabamos de celebrar a Santa Ceia, relembrando aqui a morte do Senhor naquela cruz cruenta, não é? Aquela coisa terrível que aconteceu com Ele, e Ele fez isso por nos amar, Ele entregou a si mesmo. E quando a gente compara o sacrifício de Jesus aos demais sacrifícios que eram oferecidos a Deus na lei mosaica, né? Aqueles animais que eram arrastados até lá ao altar, pelos seus chifres, carregados, forçados, né? Mas não, Jesus foi espontaneamente, Ele se entregou, não porque Ele precisasse morrer por si mesmo, mas por nós, pelos nossos pecados, porque nós precisávamos que Ele morresse por nós. Que coisa maravilhosa esse sacrifício, essa atitude do Senhor Jesus de se entregar voluntariamente. O Pai deu Jesus, mas Ele também se entregou voluntariamente. Que coisa diferente, que coisa interessante, meus irmãos, não é? Esse sumo sacerdote que temos, que se compadece das nossas fraquezas. Infelizmente, irmãos, eu fico pensando que cada vez mais, nos dias que estamos vivendo, nos nossos tempos, os crentes têm perdido a noção dos seus pecados. Cada vez mais. Talvez por causa de um humanismo que tem subido a cabeça do ser humano e até mesmo da igreja também, não é? Penetrado sorrateiramente na nossa forma de pensar, essa noção de como é horrível o pecado realmente diante do nosso Deus, tem se esvaído muito da nossa consciência. Temos perdido aquela noção do que é entristecer o nosso Salvador, entristecer aquele Espírito bendito, aquele Espírito chamado Santo, que habita em nós, que está em nós. Muitas vezes, irmãos, nós somos desviados completamente na nossa forma de pensar, e encaramos a nossa vida cristã, o nosso cristianismo como uma religião, como uma entre muitas religiões que existem, quando não pode ser assim. Cristianismo para nós, irmãos, não é uma religião, embora seja classificado assim aí fora, né, sociologicamente falando, para nós não, irmãos. O cristianismo para nós é uma relação pessoal, íntima, com o Deus, Criador de todas as coisas, mas com o Salvador bendito que deu a sua vida por nós e que quer comunhão conosco, quer estar em constante comunhão conosco e um Espírito que habita em nós, em todos os momentos, em todos os sentidos.
a comunhão com Ele. Ele é a vida. Dele nós recebemos vida em todos os sentidos. E cristianismo para nós tem que ser a comunhão com Deus. Tem que ser o Senhor Jesus Cristo vivendo em nós. O Espírito de Deus presente, habitando em nós realmente. Não simplesmente uma religião, uma série de regras de certo e errado, que pode ou que não pode fazer. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Eu não quero saber onde eu posso ou não posso. Eu quero saber se com isso eu estou agradando ou eu estou desagradando meu Senhor. Se com a minha atitude, com o meu pensamento, com a minha língua, com a minha palavra, eu estou entristecendo o meu Senhor ou eu estou agradando o meu Senhor? Isso é cristianismo. Isso é a vida cristã. E quando nós perdemos esta noção, irmãos, então realmente fica difícil, né? Assim, a confissão dos nossos pecados com uma profunda tristeza, uma tristeza de arrependimento, com choro, com vergonha, com lamento, com pranto, tem sido substituída hoje em dia por uma espiritualidade um tanto quanto teatral, de formas, de pretensas demonstrações de grande intimidade com Deus, em gritos e danças e outras coisas mais que mostram as pessoas umas perante as outras como sendo especiais, que têm um relacionamento especial, diferenciado, particular, único com o Senhor. E de repente isso é algo que poucos entendem. A maioria do povo não entende isso não. E por isso, de repente, nem é bem o caso dessas pessoas ficarem confessando pecados. Quase que tiram a confissão de pecados da sua prática do cristianismo. Não sentem mais necessidade de confessar pecados. Quando fazem, assim, por atacado. Senhor, perdoa aí os nossos pecados. Mas não enumera pecado, não dá nome a pecado, não fala nada a respeito do que faz, porque aquilo nunca está trazendo tristeza nenhuma ao seu coração. Que coisa difícil é esta, irmãos. Só que, ao contrário disso, as pessoas mais íntimas do Senhor são as que mais enxergam os seus pecados. Claro, isso é lógico. Já que quanto mais próximos de Deus e da sua santidade, mais evidente ficam os nossos erros. Diante da perfeição, é que nós vemos o quanto nós somos imperfeitos. Diante da luz, é que nós vemos o quanto há pontos de trevas, de negridão na nossa vida. Você lembra de Isaías? Lá no capítulo 6, a palavra diz que no ano da morte do rei Uzias, o Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí vem aquela descrição toda, né? Aqueles serafins voando as suas asas lá no altar, aquela coisa toda. E o que aconteceu diante daquela visão tremenda? O Isaías caiu por terra e ele disse assim, o quê? Ai de mim! Ai de mim! Porque eu estou vendo, os meus olhos estão vendo o Senhor, e eu sou um sujeito de lábios impuros, podres. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Senhor. Que visão magnífica essa dele. Mas imediatamente veio à sua mente e ao seu coração o quê? Os seus pecados. A visão de quão pecador ele era. Que coisas nós vemos no Velho Testamento, né, irmãos? Que histórias maravilhosas a gente vê no Velho Testamento. Mas aí você chega no Novo Testamento e um dia Jesus estava caminhando ali na praia do mar da Galileia, o Lago de Genezaré, tudo é uma coisa só, entendeu? Vários nomes para o mesmo lugar, o mesmo lago.
E diz que a multidão começou a se aproximar, e Jesus aproveitou a ocasião, entrou num barco, o barco de Pedro, e assentado começou a ensinar a multidão. Porque naquele tempo era diferente, irmãos. Quem ensinava é que sentava, e quem escutava é que ficava em pé. Era assim que funcionava. E depois que Jesus terminou de falar, ele virou-se para o Pedro, lá dentro do barco, estava lavando as redes, e disse: olha, faze-te ao largo e lance as redes para pescar. O Pedro olhou bem e disse: Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada, mas, sob a tua palavra, nós vamos lançar as redes. E lançaram as redes, e diz que recolhendo as redes, elas estavam se rompendo, tamanha era a quantidade de peixes que tinham apanhado. E diante desta visão de Pedro, o que é que ele fez? Jogou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, sai de perto, Senhor, retira-te. Eu sou um homem pecador, não chega perto de mim que o Senhor vai se contaminar, o Senhor vai se sujar no meu pecado, a tristeza que é a minha vida. Então, quanto mais próximo do Senhor, maior a nossa noção dos nossos erros, dos nossos pecados. E quando erramos, irmãos, o Senhor que nos ama, Ele nos corrige, nos diz aqui a palavra, para que nós retornemos aos seus caminhos, conforme está aqui adiante no capítulo 12, desta mesma carta aos Hebreus. Mas quantas vezes, irmãos, se nós estamos muito distantes do Senhor, nós corremos o risco de nem percebermos que o Senhor está nos disciplinando. A gente só pragueja, só reclama, só murmura e nem lembra que Deus tem alguma coisa a ver com aquilo, porque Deus tem tudo a ver com tudo na nossa vida. Mas se estivermos longe, nem percebemos, nem conseguimos ter a sensibilidade para isto. Muitos nomes têm sido dados ao pecado hoje em dia, irmãos, né? Tem muita gente estressado hoje em dia, né? Um comportamento errado, mas aquilo é acreditado na conta do estresse, né? Nervosismo, né? Gênio difícil, temperamento colérico. Eu ouvi de um pastor recentemente que ele empreendeu um jejum bem prolongado na sua experiência de vida cristã, e ele é desses, de temperamento colérico, né? Agressivo, explosivo. Só que, à medida que ele começou a jejuar e ficar muito mais tempo em comunhão com Deus, ele foi se tornando manso, humilde. A sua família, a sua esposa, os seus filhos não estavam reconhecendo mais. Então ele disse: olha, não tem mais jeito, eu não posso ficar jogando por conta do meu temperamento, essa minha atitude pecaminosa, de explosão aí, de ira, de raiva, não. Isso é pecado mesmo, não é temperamento ruim, não, é pecado, né? Eu lembro de um contraparente da gente que, a respeito de um filho, diz assim: ele tem problema com a autoridade. É claro que tem problema com a autoridade. O problema chama pecado, chama rebeldia, chama falta de educação, chama insubmissão. É isso que chama. Não é problema com a autoridade, não, é problema com Deus. Isso é pecado. É pecado realmente. E vai por aí afora, muitos nomes a gente vê. Só que quando a gente abre a Bíblia, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 59, os primeiros versículos, 1 e 2, está lá escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías logo explica:
problema são as vossas iniquidades, os vossos pecados. Então o problema não está em Deus. Não foi o Senhor que nos abandonou, não é que Ele tenha se separado de nós, nós é que nos separamos dEle, nos isolamos do Senhor através dos nossos pecados. E no nosso coração, irmãos, tremendamente enganoso, o sentimento que vem a nós é aquele que diz assim: o Senhor não liga para mim. Deus não liga para mim, Deus me esqueceu. Deus me deixou de lado, Ele deve tá me dando um gelo. Não tem isso não, claro que não. Versículo seguinte, Isaías 59:3 diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, a vossa língua profere maldade. Então, é tudo isto que está fazendo separação entre nós e o nosso Deus. E Deus está explicando isto, não é? Às vezes nós ficamos pensando, como é que Deus perde tanto tempo conosco, com gente ruim, com raça ruim, com sangue ruim. Mas graças a Deus, irmãos, a misericórdia do Senhor é maior, ela se renova a cada manhã, porque senão estaríamos perdidos mesmo. E Deus perde tempo sim, e explica para nós: olha, o problema é esse aqui, ó. Você está errado, não escute o seu coração. Esse é um negócio tremendo de falar hoje em dia, né? Porque o que mais a gente ouve hoje em dia aí é isso: escute o seu coração. Irmão, não escute o seu coração. Escute a palavra de Deus. Escute o Senhor. Clame ao Senhor e aguarde a sua palavra, a sua resposta. Não vai pela do seu coração, não. O que nós temos que fazer então? O Tiago diz lá em 4:8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração. O Espírito Santo nos convencerá do nosso pecado, irmãos. Lá em João 16, de 8 a 11, nos é explicada pelo próprio Senhor Jesus que esta é a atitude, que esta é a ação primeira do Espírito Santo para conosco, é nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É só pedirmos a Ele e Ele vai nos convencer. Uma vez convencidos dos nossos pecados, arrependidos, somos aqui encorajados a confessar os nossos pecados e buscar o perdão do Senhor, confiando no nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós e por nós intercede. Nós lemos aqui na Bíblia sempre da intercessão do Senhor. Nós gostamos muito de ler João 17, que é a oração intercessória de Cristo. Eu gosto muito de ler um autor antigo chamado Turnbull. Ele diz assim que Jesus intercede por nós diante de Deus ativamente e passivamente também. Somente mostrando para o Pai as suas mãos, os seus pés, o seu lado, e dizendo aqui, ó Senhor, ó, foi por eles que eu morri. Foi por eles que as minhas mãos estão abertas. Os meus pés foram pregados. Foi por eles. Então o Senhor intercede por nós. Que coisa fantástica. Como podemos comparar isto? A quem, que tipo de intercessor nós podemos comparar este Deus maravilhoso realmente? Irmãos, é promessa do Senhor que não pode falhar. E o irmão citou hoje aqui na Santa Ceia, se não me engano, não é? Se confessarmos, ou foi o pastor Perrinho, lembro. Se confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel. Fiel a quem? Fiel a nós? Fiel a Jesus. Àquele que já pagou o preço. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa fantástica. Se confessarmos os nossos pecados. É interessante isso, irmão. Você repara na Bíblia que você não tem assim um
um texto dizendo assim, ó, peça perdão dos seus pecados. Não tem isso. Nós somos doidos para inverter as coisas, né? A gente vai fazer uma oração de confissão de pecado, a gente pede perdão. Não é bem assim, irmãos. Pedir perdão é fácil. Pedir desculpa é simples. Agora, confessar é vergonhoso. Confessar é dar nome. É falar o que a gente fez de errado. É dizer, Senhor, eu sou culpado. Eu não tenho desculpa para dar diante do Senhor, não. Eu estou aqui confessando. Confessar. Se confessarmos, não é se pedir assim, é se confessarmos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa fantástica, irmãos. É este versículo, mas ele é bem claro, nós não podemos atropelá-lo. Assim nós encontramos provisão na graça do Senhor para termos acesso à misericórdia e à sua graça na ocasião oportuna em que precisamos do perdão do Senhor. Você crê nisto? Você crê nisto? Então achegue-se cheio de confiança junto ao trono da graça do Senhor. Sempre, constantemente. Não espera um caminhão de pecado para confessar, não, porque não tem condição. Você nem lembra, não é? E pede ao Espírito que torne a sua consciência sensível. De repente a nossa consciência vai ficando cauterizada, embrutecida. A gente peca e nem sente mais, nem liga mais. Às vezes estava conversando com a Jussara esses dias, sabe, esse pecado assim, está cheio isso aí em tudo quanto é igreja. Mas não, está comum hoje em dia. Irmãos, o pecado não pode ser comum. Não pode, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. Lá em Malaquias capítulo 3 está escrito, olha, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Se eu mudasse, já tinha passado a régua em todos vocês. Mas eu, o Senhor, não mudo. Então, se Ele não muda, não adianta a gente tentar mudar e fazer a coisa diferente no nosso relacionamento com Ele, que não funciona. De jeito nenhum, realmente. Muito bem, meus irmãos. A segunda coisa que nós notamos aqui, a segunda grande necessidade, não é, desta graça do Senhor, que se torna numa ocasião propícia, própria para nós, é quando nós precisamos contar com a força do Senhor para não pecar. A primeira grande ocasião necessária é quando nós precisamos nos recuperar do erro que já cometemos. Mas a segunda colocada aqui para nós, ainda no versículo 15, é quando nós precisamos contar com a bênção, com a força de Deus, com o recurso do Senhor, para não pecar. Olha aí que interessante. No versículo 15 ainda está escrito assim, foi ele, este nosso sumo sacerdote, tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Aqui, irmãos, ele está falando acerca de Jesus Cristo, homem, o sumo sacerdote nosso. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, irmãos, não foi no poder da segunda pessoa da Trindade, que ele tinha. Foi no poder do Espírito Santo de Deus que nós temos. Este é o problema. Quando lá na sinagoga, ele tomou o livro de Isaías e leu, e disse, eis que o Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, curar os enfermos, libertar os cativos e tal. E disse, hoje se cumpriu esta profecia. O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu. Só que justamente, este Espírito Santo é aquele mesmo que quando ele foi, ele enviou. Ele disse, eu preciso ir, porque senão o Espírito Santo não vem. Se eu for, ele virá. Ele estará sobre vocês.
estará com vocês, estará em vocês. E este é o mesmo poder que estava presente em Jesus Cristo. Não só para fazer o que ele fez, porque ele disse, vocês também farão as mesmas obras e obras maiores farão, mas também, irmãos, para não pecar. Para não pecar. Para ser vitorioso sobre o pecado. Nós estamos hoje tão contaminados com o humanismo que as vitórias da vida cristã é coisa material. É carro novo, é casa, é não sei o quê, é roupa, é tudo que não é pecado, mas é próprio daqui, é próprio desse mundo, é coisa que vai ficar. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas não, vitória é aquelas vitórias que Jesus teve. A gente tem que sempre se perguntar se para Deus importa isso ou aquilo que a gente está querendo. Será que faz diferença para Deus isso? Porque se não faz, não vale a pena correr atrás. Não vale a pena correr atrás. Sutilmente, o autor de Hebreus, então, nos incentiva a nos aproximarmos do trono da graça para obtermos do Senhor graça para não pecarmos. Jesus foi tentado à nossa semelhança, dependeu do Espírito Santo e não pecou. Paulo também, irmãos, nos incentiva a sermos imitadores dele mesmo, Paulo, como ele era imitador de Cristo, ele disse. Romanos 8:29 nos diz que o propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus Cristo, de tal maneira que ele é o irmão mais velho e nós os irmãos mais novos, semelhantes a Jesus Cristo. Se buscar o perdão depois de pecar é uma ocasião oportuna, ainda mais oportuno, irmãos, é ter da graça de Deus na nossa vida para não pecarmos, para não pecarmos. A verdade é que nós temos sido treinados na igreja ao longo de muitas gerações aí, para uma vida de quedas e de recuperação. A gente só é treinado para isso. O crente se converte e a gente já diz logo para ele, olha, você vai pecar, você vai errar, mas não tem problema não, você confessa o pecado. Para isso existe 1 João 9. Né? E assim a coisa vai, e o ciclo começa. E a gente se acostuma, porque a gente fica treinado para isso. Não, olha, a gente vai errar mesmo. E a gente se conforma e diz, isso é comum, isso é normal, isso faz parte da vida do crente, é o erro constante, todo dia e toda hora. Será que é mesmo assim? Será que é mesmo assim? Será que é isso que a Bíblia ensina, que o Novo Testamento ensina realmente? Isso não pode se tornar uma constante na nossa vida, irmãos. O pecado, de fato, precisa ser um acidente para nós, tipo quando a gente dá bobeira, né? Porque nós precisamos ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. Foi assim a vida de Jesus. Paulo nos diz lá em Romanos 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio. Então nós temos que lançar mão dessa verdade e viver nessa verdade. Buscar de Jesus, do nosso sumo sacerdote, os recursos para viver esta verdade de fato. É claro que quando a gente cai, nós precisamos nos recuperar, né? Então nada será mais oportuno do que a graça do perdão. Mas Jesus mesmo, irmãos, nos ensinou a orar para não pecar. Jesus nos ensinou a orar para não pecar. E você sabe disso. Foi na oração do Pai Nosso, irmãos. Como é que Jesus ensinou a gente a orar? Ele disse assim, e não nos deixes cair em tentação, mas... Vocês não sabem o Pai Nosso, não? Vamos falar juntos? Vamos lá. Não nos deixes... livra-nos do mal. Olha aí, olha o que ele ensinou a gente a orar, pedindo a Deus. Não deixar a gente cair na tentação. Livra a gente do mal. Livra a gente de cair no mal, de cometer o mal. Livra a gente disso. Jesus ensinou a gente a orar isso, irmãos.
Paulo advertiu lá, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar em pé, julga que está em pé, faça o quê? Cuide que não caia. Não caia. Por que deixar cair para depois buscar recuperação? Não. Não. Segundo aos Coríntios 5,17, você sabe decor, e diz lá, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas, esse tipo de vida que fazia parte da antiga natureza, já passaram, eis que tudo se fez novo. Não tinha sentido antes pensar desta forma, mas agora não tem sentido é pensar da forma antiga. Não tem mais sentido isto. Aliás, eu gosto muito de 2 aos Coríntios 5,14, que diz assim, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se nós vamos viver para Jesus, então não pode ser uma vida em pecados. Tem que ser vitorioso sobre o pecado. Uma vida vitoriosa sobre o pecado. Não é? Jesus, ele é santo. Ele diz, olha, sede santos porque eu sou santo. Isso não é coisa do Novo Testamento não, irmãos. Deus chamou o Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Ainda não era Abraão, não era Abrão. Ele virou para o Abrão e disse assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Porque na minha presença não tem lugar para outro tipo de vida. Anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição, irmãos, em nenhum momento pode deixar de ser o alvo. Nós somos pecadores. Nós vamos errar? Infelizmente ainda vamos. Mas o erro não pode ser normal. O erro não pode ser comum. O erro não pode ser aceitável. Não. O alvo é a perfeição. Ei, pastor, não sabe pelo que eu já passei. Sei, não tem problema não. Deixa para trás as coisas que já foram passadas e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em 1 João 5,4 está escrito assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Pela fé, irmãos, nós acessamos a graça de Deus. Estudamos hoje de manhã. Efésios 2,8, como é que começa dizendo? Pela graça sois salvos, mediante a fé. É através da fé que você acessa a graça. Então, irmãos, pela fé acessamos também a graça de Deus para não cairmos em pecado, para vencer o pecado em ocasião oportuna, ou seja, antes dele acontecer. Que é a ocasião oportuna para vencer o pecado, maior do que antes dele acontecer? Nós podemos vencer o pecado, irmãos? Podemos sim, podemos sim. Um versículo muito importante que você deve decorar, ele é grande. Está lá em 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Sabe o que quer dizer não seja humana? Não seja próprio do homem. As tentações são aquelas que todo mundo vai passar por elas, né? Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, quer dizer que se a gente foi tentado e caiu, porque a gente é sem vergonha, porque não foi além das nossas forças. Ah, Senhor, foi além, foi maior do que eu. Mentira! Você está tornando Deus mentiroso? Está chamando Deus de mentiroso? Ele fala que não vos sobrevém tentação que não fosse humana. E pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Deus sempre abre uma janela, né, de sorte que a possais suportar. Deus não falou que a gente não vai ser tentado. Deus não falou que a gente vai passar pela tentação assobiando e chupando cano. Não. Não vai ser brincando, vai ser com luta, luta, luta.
E aqui mesmo aos Hebreus, um pouquinho mais adiante, está escrito assim, ó, na vossa luta contra o pecado, ainda não chegastes ao sangue. Mas ele espera que a gente chegue ao sangue, irmão, se preciso for. Se preciso for, ele espera que nós cheguemos ao sangue. Em Romanos 6, Paulo nos diz o porquê de não podermos viver no pecado. Capítulo inteiro de Romanos 6, claro que a gente não vai ler. Mas do versículo 1 ao 14, ele fala que é porque nós estamos unidos a Cristo pelo batismo. Nós somos ligados, unidos a Cristo. Então nós não podemos viver no pecado. Assim, nós precisamos nos considerar, diz ele, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Depois do versículo 15 ao 23, terminando o capítulo 6 de Romanos, ele vai dar o outro motivo pelo qual nós não podemos viver pecando. É porque nós somos servos, escravos de Cristo. Uma vez que nós somos libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Nós só mudamos de dono, irmãos. Agora o nosso dono é Jesus. Nosso dono é Jesus. Então, é isso aí. Nós não podemos viver na morte. Até porque, ele termina com o versículo 23, dizendo, porque o salário do pecado é a... Então não pode viver em pecado, não. De jeito nenhum. O apóstolo Tiago nos ensina que a nossa própria cobiça é que nos atrai e seduz. Capítulo 1, versículos 13 a 15, ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pronto. Mas o Tiago nos diz no versículo anterior, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então nós aprendemos neste texto que o tempo todo nós devemos estar firmes na prática e na confissão da nossa fé. Porque o tempo todo da nossa vida cristã é ocasião oportuna para acharmos graça, para socorro que só pode nos vir de Deus. Primeiro, para dar o perdão do pecado quando ele acontecer na nossa vida, um acidente ocorrer, e ele ocorrerá sim. Em segundo lugar, para nos dar vitória sobre as nossas cobiças, sobre as tentações do inimigo, para sermos vitoriosos na nossa fé, para a honra e a glória do Senhor e Salvador da nossa vida. Finalizando, irmãos, eu diria que é claro que existem muitos outros aspectos sobre os quais a graça do Senhor nos é oportuna. Muitos outros aspectos. Por exemplo, para trabalharmos para o Senhor. Precisamos da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. Muita gente olha para o apóstolo Paulo e diz, grande apóstolo e tal. Eu gosto demais da vida do apóstolo Paulo. Eu acho que quando eles elegeram lá o Matias, eu acho que Deus não gostou muito e não levou muito em consideração, não. Para substituir o Judas que foi embora, É Matias mesmo? Eu acho que o apóstolo que foi eleito para substituir o Judas, irmãos, foi o apóstolo Paulo. Apostolão. Esse sim. E ele diz, pela graça de Deus é que eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes ele fala aqui, trabalhei muito mais do que todos eles. Está falando dos outros apóstolos. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então é ocasião oportuna. Se você precisa trabalhar para o Senhor, pensa nisso. Você precisa da graça de Deus para trabalhar eficazmente para o Senhor. Mas hoje nós vamos ficar só com esses dois que aparecem aqui em Hebreus 4, de 14 a 16. Para buscarmos o perdão do Senhor
e para buscarmos vencer o pecado antes que ele aconteça. Temos orado a Deus pedindo força para não cairmos em tentação, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém.